Vídeo de fechamento de mercado. Estou vindo aqui para apresentar um pouco do modelo, o que a gente poderia ter feito no dia. Às vezes você está aí com dúvida, como que é a sala, como que é a dinâmica da sala, como que é feita as entradas, como que é o BR Bar, aonde que é as entradas do BR Bar, como que ele se apresenta, como que a sala se apresenta em gráfico, em tela para você. Então vamos lá, com o áudio liberado, a gente está com a sala aberta a partir das 9h30, operando mini índice e mini dólar indo até as 10h45. Depois disso a gente para um pouco de falar de B3 e começa a falar de mercado americano, das 10h45 até as 13 horas. No dia de hoje, o mini índice abre em alta, tá? Um pouco em divergência com o dólar. O dólar abre também positivo, apesar de um gap de baixo, o BR Bar apontando positivo. Por quê? Porque aqui ele está para cima das regiões que a gente gosta de operar, então a gente vai acreditar que ele vai subir, ou que ele vai chegar nessas regiões e continuar o movimento dele. Logo, isso diverge um pouco do índice, porque o índice também abre positivo. A gente tem aqui oportunidades de entrada aqui. Não, porque a gente não vai fazer entrada de compra com o dólar a favor. Então a gente não fez esse modelo e não deveria ter feito esse modelo. Porém, fazendo ele com um risco-retorno de stop bem curto, a gente teria puxado aqui pelo menos os 250 pontos. Mas a gente não fez porque a gente estava acreditando no movimento do dólar. Então a gente estava pensando no quê? Em fazer vendas. Uma vez que ele fecha para cá, é um ponto de venda de risco, então a gente teria uma venda de risco aqui, mas a gente teve aqui uma espécie de cauda nessas duas barras, fazendo uma venda para cá. Essa venda ela evoluiu em concordância com o dólar, e o dólar subindo cada vez mais. Em sala, a gente cantaria a bola somente de venda no índice e compra no dólar para esse momento, para esse movimento de mercado. Um dos melhores pontos de entrada está aqui, com o stop aqui em cima, alvo vezes 2 o stop. Vou calcular primeiro o meu stop, tá em 110, ou seja, a gente tinha que puxar um alvo de 220. Ele, claro, passou disso, mas a gente teria feito o nosso primeiro trade de 220 pontos, um ótimo trade. Entrada aqui, para scalp, é difícil puxar isso aqui vezes 2, por quê? Porque em sala eu falo que quanto mais longe a gente estiver de uma barra de reversão, pior fica, e pior é a probabilidade desse trade dar certo. Então, aqui, um scalp de 100 pontos, 50, 80 pontos, era o máximo que se esperava mesmo. Ou até mesmo tentar surfar um alvo de 2 no 1 para 1, colocando a proteção no 0 a 0 e teria sido acionada. O dólar, o índice começa a vir para cá, então a gente tem esse primeiro stop do índice, uma entrada aqui com stop aqui. Então isso aqui dá mais ou menos 95 pontos. Então a gente perdeu 95 pontos nesse trade, apesar de querer fazer esse trade aqui, ele está distante da barra de reversão, isso é perigoso. Então não era um bom trade a ser feito. Ainda o dólar estava comprador. Então a gente poderia até arriscar, uma vez que o dólar está comprado, o índice poderia cair um pouco mais. Mas ok, 95 pontos, tá tudo bem. Depois dessa virada de mercado, a gente esperava que o dólar ficasse vendido. Como o dólar não ficou vendido, a gente não surfou praticamente 1000 pontos que ele teria dado aqui. Quando ele vira para baixo, a gente tem uma possibilidade de trade aqui nessa região, com um stop violino aqui em cima de mais 95 pontos. A gente stopa, quando ele vira e volta para a região e fecha aqui, a gente tem esse trade a ser feito. Então a gente acabou de perder 95 pontos. A gente vai buscar na entrada desse trade 190 pontos para pagar o stop e com certeza pagou esse stop aqui. A perna inteira corresponde a 1.300 pontos, mas pelo menos metade disso a gente poderia ter surfado. Essa é a dinâmica simplista da sala. A gente não está analisando nada além do BR Bar e da região de entrada e, claro, alinhando com o dólar. O dólar hoje foi extremamente técnico, extremamente satisfatório no modelo. Eu tive clientes que compraram aqui e surfaram 20 pontos no dólar, tá? Acreditando que ele não fosse virar contra, tá? E se virasse contra, iria estopar aqui, tá tudo bem, vida que segue. E a gente teria uma entrada aqui no meio entre a linha amarela e a linha verde, representando mais ou menos 8 pontos de stop. Essa entrada, ao confirmar ela, só dele vir buscar aqui ele já tá dando 16. E aí a gente surfa mais alguma coisa para que esses 16 representem ali um alvo de 1
para 2,5. Aí ele veio para a região, tocou aqui, quase deu a nossa entrada um pouquinho mais abaixo, talvez. Quem pegou aqui, parabéns. Mas também é uma entrada na confirmação para um scalp de mais 6 a 8 pontos aqui. Também surfou mais 8 pontos. Então eu estou falando hoje de ter feito no dólar algo em torno de 30, 35 pontos. Esse foi o nosso fechamento de mercado, sexta-feira, primeiro dia de sala em B3 com o BR Bar.